Olá, paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje nós vamos iniciar um propósito com as parábolas. Nós vamos estar lendo e meditando nas parábolas que Jesus disse. Amém? Então nós vamos estar começando hoje com a parábola do semeador. Já pega sua Bíblia aí para a gente estar meditando, né? E ouvindo o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. A parábola do semeador está em Mateus 13. Amém? Então pegue aí a sua Bíblia que a gente já vai começar. Antes disso, vamos estar fazendo uma oração para que Deus nos direcione. Amém? Então vamos lá. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que nós venhamos compreender qual a vontade do Senhor através desse propósito, através dessa parábola, das parábolas. Deus, abra o nosso entendimento, que nós venhamos aprender, Deus, com o Senhor. Nós vamos ter o coração aberto para escutar a voz do Senhor e compreender, Pai, que algo seja mudado em nosso coração, que nós não venhamos permanecer o mesmo, que esse seja só o começo de uma grande mudança interna no nosso coração, no nosso ser, no nosso entendimento do Senhor, de quem é o Senhor, de quem o Senhor é para nós, de quem o Senhor faz, de como o Senhor age, que nós não venhamos nos ser os mesmos de antes, mas venhamos nos tornar melhores, mais próximos de Ti, através da Tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém? Então receba aí a bênção do Senhor, já logo de início. Vamos ler então juntos a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi se assentar à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se a seu redor e, por esse motivo, entrou no barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como essa. Então Jesus estava ali ensinando na praia. E essa do semeador foi um dos ensinamentos que Deus deu ali, diante daquele momento, diante da multidão. Então vamos lá. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela, da semente, caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia fina camada de terra. E logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu em espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos continuar. Está no verso 9, capítulo 13, verso 9. Qual que é o propósito das parábolas? Por que nós estamos iniciando esse propósito, Por quê? E aí os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava por parábolas no meio da multidão. E vamos aqui ler e meditar no que Jesus disse. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que ele fala por meio de parábolas? Ao que lhe respondeu: porque a vós, outros, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi concedido. Olha que forte que Jesus fala para os discípulos. Jesus estava explicando a parábola, falou por parábola para a multidão, mas aos discípulos Jesus explicava. Por que aos discípulos? Porque os discípulos que permaneciam ao lado de Jesus. A multidão às vezes só quer algo, que você entregue algo. Mas o verdadeiro discípulo, ele permanece ao lado de Jesus. E é a esse que ele dá o mistério do reino dos céus. É a esse que é revelado o mistério do reino. É esse que é explicado os mistérios. Então, às vezes na Bíblia, quando a gente começa uma leitura, quando a gente está iniciando o devocional, ou não entende ainda, estou naquele comecinho de caminhada, muitas coisas são difíceis de compreender. Mas se eu permanecer ao lado de Jesus, mesmo diante dessa dificuldade de compreender a palavra, Ele irá nos explicar.
Ele irá revelar para nós, trazer a revelação no coração. Muitas das vezes isso já aconteceu comigo. Do Senhor me dar um texto na Bíblia, durante várias vezes saía esse texto para mim e eu não ter compreensão naquele momento daquele texto. Mas, adiante, às vezes até 1 ano, 2 anos depois, o Senhor vinha explicando, revelando aquele texto para mim. Então, o que eu quero dizer para você é que não desista da palavra de Deus no primeiro instante que você lê e não compreende. Permaneça, porque aí será revelado para você os mistérios da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é apenas um livro. Não é apenas um livro. Ela é viva, ela é eficaz, ela traz saúde, ela divide a alma do espírito. De tão forte que ela divide assim que você às vezes entra em crise mesmo, porque a palavra de Deus está falando algo, mas a sociedade está vivendo outra coisa. Eu estou vendo uma coisa, mas a palavra de Deus está falando outra comigo. Então está dividindo aquilo que o espírito quer obedecer daquilo que é a alma. Então a palavra de Deus faz isso, ela divide, né? Ela te confronta. E você, se você não desistir de ler, de buscar a revelação de Deus, Ele vai te revelar. Mas o discípulo é aquele que anda com Jesus, é aquele que permanece, porque a multidão vem por um momento e vai embora, né? Mas o discípulo não é aquele que permanece, ele está ali dia e noite com Jesus, ele está perseverando. Então, não desista de início, e eu tenho certeza que o Senhor irá lhe dar a revelação, como Ele deu aqui para os seus discípulos. Amém? Vamos dar continuidade. Pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá abundância. Mas o que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se eu já tenho, se eu estou buscando ao Senhor, eu estou progredindo na busca, isso aí vai trazer abundância, mais eu terei. Mas se eu não busco, até aquilo que eu busquei de início, mas eu deixei de lado, isso será tirado. Então, é buscar e prosseguir em buscar. Por isso lhe falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Então, precisava se cumprir a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estareis vendo, nunca percebereis. Posto que o coração desse povo está petrificado. Então, o coração da multidão estava petrificado. Muitas das vezes o coração, a maioria das vezes, está petrificado. Mas o que a gente faz? A gente pede ao Senhor, Senhor, tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne em nós. E é isso que o Senhor faz para aquele que permanece. Ele tira o coração petrificado e dá um coração de carne. Mas não é algo que é arrancado. Arranquei o coração de pedra e coloquei um coração de carne. Não. À medida que o Senhor faz, Ele vai tirando películas. É assim que eu vejo o agir do Senhor, assim como que Ele fez na minha vida. Ele foi tirando camadas do coração de pedra. Ele foi, moldando. A imagem que eu tenho é como se nós tivéssemos um coração de carne, gerados no Senhor, porque nós viemos do Senhor, né? O Senhor nos teceu dentro do ventre da nossa mãe. A Bíblia diz isso. Então nós nascemos com um coração de carne. Mas devido ao pecado, é colocada uma pedra em volta do nosso coração. E o agir do Senhor que eu vejo é que Ele vai tirando camadas por camadas dessa pedra, vai moldando a pedra. Sabe quando você está esculpindo algo? Então o Senhor vai tirando essas camadas de pedra e trazendo um coração, trazendo aquilo que é a essência lá do princípio, aquilo que Ele instituiu para Adão, que foi perdido com o pecado. O Senhor vai trazendo para nós novamente. Então, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne é um processo que o Senhor faz no nosso coração. Então, a multidão está com o coração petrificado. Mas se você está assistindo esse vídeo, é porque o Senhor está te chamando de discípulo. É porque o Senhor quer cuidar do teu coração. Quer que você entenda os mistérios do reino de Deus. E é isso que o Senhor faz. Se você não desistir no processo, se você deixar Deus trabalhar no seu coração,
Ele vai te dar um coração de carne, coração segundo o coração dele, de Jesus. E aí você vai começar a ter várias revelações. Aí você vai começar a entender, vai ter a mente de Cristo, que você vai começar a olhar para as circunstâncias, para a sociedade, para os problemas, para tudo com a ótica de Deus, com o coração de Jesus. Não vai ser mais a sua visão, vai ser com o coração de Jesus. É isso que o Senhor quer fazer conosco, que nós cresçamos na graça e no entendimento do Senhor Jesus. E aí, à medida que o meu coração vai sendo trabalhado, eu vou entendendo e vou tendo discernimento das coisas com o olhar, com o coração de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Nós paramos no 15. Posto que o coração desse povo está petrificado, de má vontade escutam com seus ouvidos e fecharam seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Então, Jesus quer nos curar, Jesus quer nos converter e Ele faz isso por meio de continuidade. Então eu preciso perseverar na conversão, perseverar na cura, porque nós somos feridos, há situações da vida que nos ferem, mas Jesus quer o quê? Nos curar, por mim ser curado. Olha que maravilhoso. Jesus quer nos curar daquilo que nos feriu. Jesus quer nos converter o nosso olhar, ter um olhar, uma visão de Cristo. Essa é a verdadeira conversão, olhar para a sociedade como Deus olha, olhar para o outro ser humano, como Jesus olha, ser curado de todas as nossas mazelas. Amém? Jesus quer fazer isso conosco. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, os discípulos enxergam, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Porquanto atentai o significado. Então agora Jesus vai explicar a parábola para os seus discípulos. Então vamos lá. Atentai o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então, sementes foram semeadas à beira do caminho, escutou a palavra, mas aquilo ali não frutificou. Ela não teve compreensão de início, foi o que eu falei. Ela não perseverou em buscar a compreensão. O maligno vem e rouba aquela semente. O que foi semeado em terreno rochoso é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria, porque a palavra nos traz alegria, traz conforto. Contudo, olha para você ver, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Então, Jesus está nos alertando. Por causa da palavra que foi semeada em você, por causa da sua busca da palavra de Deus, por causa da sua sede das coisas de Deus, virá problemas e perseguições. Problemas que às vezes, quando você estava no mundo, não vinha, mas porque você decidiu vir para o caminho da luz, eles chegaram. Então há problemas, há perseguição, há lutas, há batalhas. Mas se você perseverar, aqui está falando, não tem raiz, não criou raiz no Senhor, não suporta. Porque não teve raiz. Então ela perde o ânimo, ela fica desanimada por conta das lutas que vem devido você estar buscando. Eu vejo como se assim, olha, o caminho do Senhor é um caminho de luz, mas é uma montanha que você está subindo. O caminho das trevas é um caminho largo que você vai descendo, muitas das vezes feliz, alegre, mas você está descendo para o inferno, descendo para a morte eterna. E o caminho para o Senhor é um caminho de luz, é um caminho de subida, às vezes é um caminho difícil, a porta continua estreita, então é difícil, passa por luta, passa por problemas, mas é o caminho que leva à vida. É um caminho que tem o Senhor Jesus como acompanhante, o Senhor Jesus como o nosso Deus, o Emanuel, Deus conosco. Então, mesmo passando luta e perseguição, o caminho da luz ainda é melhor do que você estar no caminho das trevas, descendo para as trevas, descendo para o inferno.
Então é melhor passar luta, passar problema, mas ter certeza que está no caminho do Senhor, que está subindo em direção ao reino de Deus, do que descer rindo, né? É melhor subir chorando na direção de Deus do que descer rindo em direção à morte. Pegue isso no seu espírito. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Então, as preocupações desse mundo, as demandas que o mundo tem, que a sociedade nos impõe, que as pessoas ao nosso redor nos impõem, essas demandas sufocam a mensagem, sufocam o evangelho, e aí ele não frutifica. Por quê? Por conta das coisas do mundo. Ele para de olhar para a palavra de Deus, ele para de ter um momento com Deus e começa a ver mais as coisas desse mundo. Então o coração dele vai se encher das coisas desse mundo. O que planta para a carne, da carne colhe corrupção, mas o que planta no espírito, do espírito, ele colhe o fruto. Então, quando nós alimentamos o nosso espírito, que é o que nós estamos fazendo aqui, um devocional alimentando o espírito, nós vamos colher o fruto disso, desse momento com o Senhor. Mas se eu estou só na carne, só na rede social, só olhando coisas desse mundo, só em volta de pessoas que não buscam o reino de Deus, que não estão no mesmo caminho que eu, logo eu vou desanimar e vou sair, né? Eu não vou dar frutos. Às vezes eu nem saio da igreja, eu permaneço na igreja, mas eu não permaneço na presença de Deus. Eu estou ali só cumprindo um protocolo. Eu não estou ali frutificando e nem fazendo a diferença na vida de ninguém e nem para o reino de Deus. Eu estou ali só cumprindo um protocolo. Mas chegou um tempo que o Senhor está mudando isso. Chegou o tempo que o Senhor tem levantado os seus profetas, os verdadeiros adoradores, aquelas chamas, pequenos focos de chamas que vão incendiar outros. É esse que eu vejo o momento do Senhor, que é esse aqui, no verso 23. É essa semente aqui que o Senhor está levantando, é essa semente que o Senhor está acendendo nesses dias, nos nossos dias. O Senhor está acendendo essa semente, levantando, ela está começando a frutificar, dar frutos, e nós vamos ver o resultado disso, que é o grande avivamento do Senhor sobre o Brasil. Amém? Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, ouviu a palavra, é o que nós estamos fazendo, entende porque permaneceu, ele entende porque ele permaneceu, ele não desistiu de início. E esse frutifica, produz grande colheita, alguns 100, outros 60, outros ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Então, foi semeado algo na sua vida, foi semeado uma palavra na sua vida. E se você permaneceu e entendeu, você vai agora começar a frutificar. A sua semente vai se tornar uma árvore frondosa, e dessa árvore frondosa vão gerar frutos e muitos frutos. Então, de uma semente, vamos pensar numa árvore. Uma árvore, você planta uma semente. Vamos pensar na maçã. Você planta uma sementinha, se torna uma macieira, e dessa macieira se torna muitos frutos, e assim o Senhor faz com nós no reino, assim o Senhor faz no nosso espírito uma sementinha, que é a palavra que é semeada. Dessa palavra que ela cresce quando eu permaneço na revelação do Senhor, permaneço ao lado do Senhor para compreender essa palavra, disso vai gerar frutos, e da palavra que eu recebi eu vou entregar para outros. Então, da semente que eu recebi, isso vai gerar frutos, e eu vou semear na vida de outros, eu vou me tornar um semeador. Então, a semente que foi plantada em mim vai se tornar 30, é o que está falando aqui, 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, porque o que foi plantado em mim frutificou, e agora é a minha vez de semear na vida das pessoas. É isso que o Evangelho do Senhor faz conosco, e é isso que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Então se torne um semeador, permaneça ao lado do Senhor, tenha a revelação do reino dos céus na sua vida e frutifique. Essa é a parábola do semeador. O Senhor está nos chamando para sermos semeadores
de sementes, que um dia nós somos sementes, um dia foi semeado a palavra na nossa vida. O Senhor está nos chamando nesta hora para a gente começar a semear na vida das pessoas aquelas revelações que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor tem nos falado no nosso secreto, porque a gente semeie na vida de outras pessoas e elas começam a frutificar, e dessa frutificação frutifique mais. Esse é o avivamento do Senhor, é as pessoas tendo a consciência da palavra de Deus, consciência da vontade de Deus, não só na mente, mas também na atitude. Então o avivamento começa com uma pessoa disposta a ouvir o coração do Senhor, disposta a obedecer ao Senhor. Aí gera um foco de chama, né? Aquela chama que está no altar do Senhor, que nunca apaga. Então nós somos a lenha. Quando eu vou botando a lenha ali, o Senhor manda o fogo, e essa chama que está em mim começa a pegar também em outros que já estão colocando a lenha, e aí se torna um grande avivamento. É o que o Senhor quer trazer para nós nessa hora, amém? Então que Deus te abençoe. Ore em favor disso, e eu peço ao Senhor de coração que você seja uma chama do Senhor nesse momento, que você seja uma chama do Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo, e que nós possamos alcançar mais e mais pessoas através da semente que foi depositada em nós, que essa semente venha se multiplicar e alcance outras pessoas. Então essa foi a parábola de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te dê a revelação da palavra, que Deus te dê o discernimento da palavra de Deus, que você possa permanecer firmes, segurando de mãos dadas com o Senhor. Não desanime diante das circunstâncias, permaneça firme, permaneça no caminho, e isso lá no final você vai poder dizer para o Senhor: Senhor, valeu a pena. Quando o Senhor Jesus voltar, você vai poder dizer para ele: Senhor, valeu a pena. Tudo que eu passei não se compara à glória do Senhor. Tudo que eu sofri não se compara àquilo que eu estou vivendo. Amém? Então que Deus te abençoe.